Essa aula 3. Hoje nós vamos ver acentos, pontuação e os artigos. Por que eu falei que a gente vai arranhar nos casos? Porque os casos lá, nominativo, acusativo, genitivo, dativo, vocativo, esses casos, eles são mais aprofundados, mas o artigo, de certa forma, apresenta os casos. Então, eu sinto que é mais fácil apresentar os casos para vocês indiretamente através dos artigos, do que já vim falando dos casos como eles funcionam, porque às vezes pode ser um pouco mais confuso e um pouco mais, assim, assustador. Aqui é uma revisãozinha, né? Falando de novo das letras fechadas, tá? Então, aqui nós temos o ômega, como se lê o ômega? O. Não é O, U. E aqui nós temos um nome. Alguém sabe o que está escrito embaixo? Exceto o dono do nome, tá? Aron. 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 Muito bom, irmã Raquel. E aqui nós temos uma palavra, uma letra, melhor dizendo, o ita, que a gente está relembrando um pouquinho as vogais aqui, tá? É um som fechado, tá? Não é o igual o epsilon, que tem um som mais aberto, como em chapéu, L, né? L, aquele som mais aberto. Ele fica com eta, assim, né? Samuel. Isso, quem que leu aí? Quem que leu pra mim? Tinha que ser eu, né? O nome do meu amado. Deixa eu ver quem que é. Ah, Fred, ela leu. Porque assim, por que não é Samuel? Ah, o Fred levantou a mão. Por favor, Fred, escreva. É isso que eu ia perguntar, Anderson. Tem que ler Samuel. Como é que lê isso aí? Por que acontece? A gente tem a mania da gente aportuguesar o negócio. Como é que eu tenho dificuldade para ler? Não, mas a gente tem esse lance de a gente fala Samuel, aí a gente fala assim, não, então tem um epsilon no final. Mas esse é o jeito que a gente... É igual, por exemplo, o nome da irmã Isadora, que está aqui. Isadora. No grego não tem Z. Eu não posso colocar o zeta lá, senão vai ficar Itzadora. Não é assim. Você quer usar o zeta? Usa no Edson. Se tiver algum Edson aqui, aí você pode colocar o zeta, ou você pode colocar o delta sigma. Mas se você colocar o zeta, vai ficar Edson. Agora a Isadora tem que ser Isadora. Porque se você pegar a raiz etimológica da palavra Isadora, você vai ver que ela é derivada de Isabel, a prima de Maria, que lá no grego é usado um sigma. Não tem como a gente fazer isso. E o el, como a friend Ruth leu muito bem, é diferente do nosso el, porque o hebraico, ele pronunciava com força, el, porque el significa Deus, não é? O el, ele representa Deus, então você não pode ler como a gente lê no português, né? El, né, Samuel, não. Se você for ler mesmo, o nome Samuel é Samuel. Como a friend leu aí, ela leu melhor, muito melhor que eu. E repare que não tem um Y aí no nome, né? O sinalzinho que parece o U, aquela letra que parece o U, o Y, o U. Por quê? Senão eu ficaria Samuel. Não é Samu. E o U no grego, a letra U não existe. A letra U no grego, ela vem de um ditongo, que é o ômicron Y. Então, se eu achar ômicron Y, imediatamente eu tenho que transformar em U. Então, fica Samuel. Mesma coisa a Raquel. Raquel é Raquel. Se você for na Septuaginta, tá assim. Porque o el do grego, ele respeita etimologicamente o el do hebraico. Então, aqui todas as vogais, tá? Só estamos revisando, tá, pessoal? Só revisãozinha aqui. Uma dica para identificar os ditongos, tá? Isso aqui é importante, a gente vai ter que falar um pouquinho do ditongo aqui, isso aqui é um modo de revisão ainda. Todo ditongo terminará ou em iota ou em y. Se não terminar em iota, em y, não é um ditongo, tá? Se a letra que você está vendo não terminar em iota, y, não é um ditongo. Então aqui nós temos um exemplo, Rua Quintinus. Tá vendo? Eu falei Rua Quintinus, né? Repara que o espírito, ele tá em qual letra? Aqui é a aspiração, tá? O espírito tá em qual letra? Y. Y, certo? Não confunda o espírito com acento. O espírito, ele afeta a nossa fonética. Como ele tá virado ali, ó, você tá vendo que ele tá fazendo uma curvinha pro lado esquerdo? É como se fosse você abrindo uma aspa simples. Então eu não posso pronunciar o aquintinus. Eu não posso. Eu tenho que pronunciar Joaquintinus, tá? Não é um ditongo. Aqui nós temos o encontro de duas letras, duas vogais, Y e iota. E aqui nós lemos ruiós. Aqui é um ditongo. Aí acontece um fenômeno. Que fenômeno que acontece quando nós temos o ditongo? Olha só o amarelinho, tá? Do
ruiaquintinos para ruios. O que tem de diferente? Ele mudou para a letra iota. Isso, irmã. Muito bom. Parabéns. Observou muito bem, viu, Raquel? Exatamente. O espírito continua áspero. Você tem que pronunciar como H em house, no inglês, tá? Eu falo H porque é assim na transliteração. A gente geralmente não usa R, usa o H. Então é ruios. Mas repara, eu não tô falando rios. Eu não tô falando rios. Eu tô falando ruios. Vocês sabem por quê? Porque quando há um ditongo, o espírito áspero ou o espírito brando, ele vai sempre ficar na última letra do ditongo. Qual que é a última letra do ditongo aqui? É o iota. Qual é a primeira letra do ditongo? É o Y. O grego tem suas questões de estilos. Isso não tem como você mudar. Então, toda vez que tiver um ditongo, o espírito áspero, ele vai ficar na última letra do ditongo. Só que você vai pronunciar na primeira. Então, eu vou pronunciar no Y. É ru mesmo. Só que eu vou colocar na grafia na última letra do ditongo, tá? Então, todo ditongo que tiver aspiração vai ficar na última letra do ditongo. Aqui ele ficou na primeira. Por quê? Por que ele ficou na primeira nesse caso aqui? Não é ditongo. Exatamente, não é o ditongo, tá? Ruaquíntino significa púrpura ou azul escuro, e ruios significa filho, numa qualidade de filho maior, filho maduro. Os ditongos, ao receber os espíritos áspero ou brando, estes sempre ficarão na segunda vogal. No caso do áspero, ele é gravado na segunda vogal, mas lido na primeira. É o que a gente acabou de falar. Então, assim que translitera. Então, nós vamos seguir aqui umas regrinhas de acentuação para quando vocês forem ler, vocês entenderem, porque às vezes o acento está agudo, o acento está grave, por que muda e tal, não sei o quê. É importante para também você não ficar assustado na leitura, porque o grego tem muito acento. E às vezes na mesma frase, aliás, na mesma palavra, tem 2 acentos. Então nós temos que seguir algumas regrinhas para a questão de você se ambientar com a situação. O grande ponto hoje da lição, tá bom? Artigos e pontuação. Pontuação aí já é mais importante, porque a pontuação muda o texto, né? Você pode mudar até a interpretação do texto. Então vamos lá. Então eu vou seguir aqui as regras do senhor John A. Dobson, tá? Da gramática dele. O acento pode e deve ser colocado nas 3 últimas sílabas de uma palavra, tá? Então o acento ele sempre vai ficar entre as 3 últimas sílabas da palavra. Isso é uma regra. A gente começa a fazer umas regras mais específicas, tá? Se a última sílaba da palavra é longa, o acento pode ser colocado só em uma das últimas sílabas. Por exemplo, pneumata, mas aqui quando a gente vai para o plural, pneumaton, ela mudou, tá? Por que ela mudou? Porque ela tem que sempre ficar nas 2 últimas sílabas. Eu não vou passar, pessoal, nesse primeiro momento, talvez eu passe numa videoaula, como separar a sílaba em grego, sabe, essas coisas mais periféricas. Porque a sílaba vai servir para você entender por que às vezes a acentuação está numa região ali da palavra. Pneumata e pneumaton são assuntos da mesma qualidade, só que com acentos diferentes. Pneumata significa espírito no nominativo, e pneumaton significa espíritos no genitivo plural, tá? A gente vai ver depois, mais para frente, o que é isso. Tudo bem? Aqui é a regra 2, o acento circunflexo. Que o acento circunflexo ele pode ser tanto aquela curvinha de cima ali, como o til. Então não confunda o til do português com o acento circunflexo do grego, porque o nosso til no grego é acento circunflexo. E aquela curvinha lá em cima também, ela é usada. Até mais usada que o til, onde eu geralmente leio e vejo. Só pode ser colocado sobre as vogais longas e ditongos que tornam a sílaba forte. Então, vogais longas, lembra? A gente acabou de ver aqui no exemplo. O eta é uma vogal longa. O ômega é uma vogal longa. O alfa pode ser uma vogal longa e pode ser uma vogal breve. Vocês têm que saber que nas vogais longas é onde vai ficar o acento circunflexo. E no ditongo, por que fica? Porque o ditongo ele fica forte. Então, por exemplo, se eu pegar aqui esse doulos, eu vou falar dulos. A palavra está mais forte. Então, vai ter, sim, um acento. Só que ele sempre, assim como no caso dos espíritos, ele vai ficar na última letra do ditongo, não na primeira, tá? Isso serve para qualquer tipo de acento e para as aspirações. Beleza? Então, nós temos aqui o doma, dulos, romaio. Os acentos em verbos devem ser colocados... eu quis escrever errado aqui alguma coisa, mas eu quis dizer assim, devem ser colocados no fim
da palavra, tanto quanto permitem, aí faltou um tanto quanto permitem as regras 1 e 2. Então nós temos aqui o dídome e o edidum, tá? Quando a palavra que naturalmente leva um acento agudo na última sílaba é seguida, esse aqui é importante, porque isso aqui muda tudo, ó. Quando uma palavra naturalmente leva um acento agudo na última sílaba e é seguida por outra com as mesmas características na mesma frase, o acento agudo é convertido em acento grave. Eu lembro que o irmão Aron tinha perguntado isso. E é por isso que acontece. Então vamos ver aqui, ó, no caso, nessas duas palavras aqui, ó. Tus, adelphos, blepo. Repara que quem tem um acento agudo é o blepo, correto? Então tudo que vem antes de blepo não pode mais ter acento agudo. Ele obrigatoriamente tem que ter acento grave. Então tudo que vem antes de blepo tem que ter acento grave. Mas se não tivesse o blepo aí, adelphos, por exemplo, não seria acento grave, seria acento agudo. Se não tivesse o adelphos, tus seria acento agudo e não acento grave. Então, o acento grave é uma questão de estilo, ele não muda a forma de pronúncia, ele é exatamente igual ao acento agudo. Mas como não pode ter mais de um acento agudo na mesma linha de frase, tudo que vem antes do último acento agudo na palavra tem que ficar com acento grave. Entendeu? Agora, lá na parte de baixo, ó, o blepo, ele vem antes. Aí, no caso, não afeta. As palavras que vêm depois de uma palavra que tem acento agudo, elas não são afetadas para se converter em acento grave. Aí você vai falar, mas o tus está com acento grave. O blepo não influenciou o tus? Não. Quem influenciou o tus foi a palavra que vem depois de tus, que é adelphos. Adelphos tem um acento agudo. Então, tus obrigatoriamente tem que ficar com acento grave. Como o blepo é a primeira frase, ele não é influenciado. Vocês entenderam? Isso aqui é meio chatinho, mas é só para vocês entenderem. Em regra, tá? Em regra, assim, o acento grave é o acento agudo, como numa sílaba tônica. Tá? Não muda, então você não precisa se preocupar. Às vezes, por que aqui é acento agudo? Agora, se você quiser verter o acento numa frase que você está escrevendo em grego, só se atenta se a frase que vem depois, né, lá no final, ela tem um acento agudo, ela vai obrigar as outras frases a vir com acento grave. Tá. No item 4, o autor, neste caso, John Dobson, tinha tido a intenção de dizer as duas últimas sílabas. Isso foi uma coisa que eu percebi, tá? Ou foi um erro de tradução. Porque, deixa eu ver aqui, ele fala na mesma frase, né? Blepo não é a última sílaba. Blepo, então, não faz parte da última sílaba. Depois eu fui ver em outras gramáticas, eu percebi mesmo que é um erro. Ou o autor quis dizer as duas últimas sílabas. Pessoal, se aqui vocês tiverem dúvida de acento, pode chamar eu no privado, põe lá no grupo. O Samuel também pode nos ajudar nesse sentido aqui, tá bom? É só para a gente não dizer que não viu isso aqui não considero a coisa mais importante no assunto. Sigamos. Além dos detalhes apresentados, vale destacar a pronúncia dos acentos. Em suma, grave e o agudo servem para marcar a tonicidade da sílaba. O circunflexo também, mas sempre com o som fechado, tá? Não tem aquele negócio de orfã, não tem isso, tá? É som fechado, não tem essa coisa do acento grave, agora eu sou obrigado a falar como em chapéu, por causa do acento agudo nosso, que a gente fala chapéu. Não é por isso. Você vai falar pela letra, epsilon, não pelo acento, tá? O acento é para marcar a tonicidade, para você, na hora de ler, ver onde é a sílaba tônica. É só por isso. Ele não vai alterar a fonética, ele vai marcar a sílaba tônica. Tudo bem? Negócio chato, né? Além disso, nos ditongos, a acentuação sempre ficará na última letra, mas sua pronúncia fonética ficará na primeira letra do ditongo. É aquilo que a gente já falou, né? Por exemplo, aí, cai. Eu não falo cair, tá? Porque no ditongo, aquilo que a gente acentua a última letra, mas pronuncia como se ela estivesse na primeira. Então é cai. Deixa eu ver aqui com vocês. Beleza, gente? Tá difícil aí? Tá chato essa parte, Vamos lá, pessoal. Repare que no grego nós temos um ponto sobre, um ponto embaixo, tá? Ponto sobre ele fica em cima e o ponto embaixo ele fica embaixo. O ponto embaixo é como se fosse o nosso ponto final. E o ponto sobre ele vai ficar como se você pegasse os dois pontos do português e apagasse o ponto que fica debaixo dos dois pontos. Esse é o ponto sobre. Aí nós temos a vírgula e o ponto e vírgula. Agora olha o ponto sobre. Ele serve tanto como ponto e vírgula no português, como dois pontos no português e ponto de exclamação. Então, como que eu sei? Aí você vai ter que perceber na leitura aonde encaixa melhor a pontuação. Nós vamos fazer um teste aqui, tá?
A vírgula deles, a vírgula do grego é a vírgula nossa. O ponto final, que é o ponto embaixo do grego, é o ponto final nosso. Agora, olha que sutileza, irmãos. O ponto e vírgula deles é o ponto de interrogação no português. Mas às vezes você está tão viciado na leitura que você bate lá, vê o ponto e vírgula e deixa passar. E, na verdade, você tinha que fazer uma interrogação. Então, o que nós vamos fazer agora? Abra a sua Bíblia, o seu quinta edição, ou o seu Nestle Aland, se possível, quem tiver aí com ele. Tá? Quem não tiver, não tem problema, que depois eu disponibilizo, fica tranquilo. Mas abra a sua Bíblia nessa carta aí. Pros Romaeus, tá? Que é o livro é a carta de Romanos. Pros Romaeus. Tium erumen pros tauta. O que significa isso, pessoal? Vou até deixar né? Exato. Tauta aqui é tudo, né? O Friend Samu pode até dizer. Mas aqui seria assim, a grosso modo, né? O que falaremos de todas essas coisas. O que diremos, o que pronunciaremos sobre todas essas coisas, que são coisas que ele já tinha havido dito antes. Agora repara, ponto que tem no final ali, que pontuação que tem depois do tauta? Por favor, meus amigos. Ponto e Vocês, vírgula. né? Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Então isso aqui é o quê? Interrogação. Interrogação. Muito bom, meu irmão. Interrogação. Então o que diremos? Então ele está fazendo uma pergunta, né? O que diremos? Aí vamos olhar para as Almeidas corrigidas, né? O que diremos acerca dessas coisas, né? Aí depois ele vai fazer outra pergunta, ó. Eihotheos, hyper, remon, discat, remon. Então o que ele está falando aqui? Esse ei aqui, só para dar uma dica para vocês, é uma condicional. Se hotheos, se o Deus, se o Deus, hyper, né? Sobre, está, remon, conosco, discat, remon. O que ele fala aqui? Se Deus é por nós, esse diz aqui, existe algum, é um pronome indefinido, há um certo, há alguém, né, que possa ser contra nós? É uma pergunta? É uma pergunta, irmãos? Sim. Por que é uma tem um ponto e vírgula. Tem um ponto e vírgula. Exatamente. Caso do ponto e vírgula. Então, eu queria passar isso para vocês. Ponto e vírgula no Novo Testamento é ponto de interrogação. Is encalescem, catá, eclecton, teu, theos, rodicaion. Agora, olha só que interessante. Aqui ele está falando assim, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Agora, olha só, é uma outra pergunta, é um ponto e vírgula. Depois ele fala, theos rodicaion. O que significa theos rodicaion? Ou theos, melhor dizendo, rodicaion. Deus é justo. Quase lá, irmão. Você manja de grego, viu? Que assim ele está querendo dizer assim, é Deus quem faz a justiça no escolhido de Deus. Quando ele faz isso, ele coloca um pontinho acima. Quem tentará a acusação contra o escolhido de Deus? É Deus quem o justifica, não é isso? Aí, para que serve esse pontinho acima? Vamos olhar na tabelinha aqui, ó, na tabelinha. Pontinho acima, tem 3 opções. Ponto, vírgula, 2 pontos, exclamação. Qual? Você é um intérprete, está fazendo uma nova versão do Novo Testamento. Que ponto você colocaria aqui? Exclamação, meu irmão. Muito bom, meu irmão. Exclamação. Muito bom. Parabéns. Deixou a parte dos pontos aqui. Ô, irmão, era só Claro. sentimento, né? E realmente o Senhor ele é maravilhoso, né? Em relação a todas essas a maneira da escrita no grego e a forma, né? Como o irmão já falou na primeira aula, né? Uhum. Como que nos cativa isso, né? Nossa, Como que o Espírito Santo, que é o autor disso daqui que está diante de nós, ele é detalhista nessas coisas, né? E nós, como diria um irmão de cabeça branca, temos que ter muita atenção quando lemos a palavra, mesmo no português, né? Tentar ir diante do Senhor para ver realmente o que ele está querendo dizer com aquilo. Agora, com o grego, no meu ver, né? No meu ponto de vista, nesse sentimento agora que eu tive, fica muito mais assim, expresso realmente o coração do Senhor, né? Nessa questão principalmente em relação à escrita, né? O grego, a forma como está aí, né? Amém. Que bom, meu irmão. Que belo compartilhar. Gostei de te ouvir. Amém. Eu também acho, eu penso da mesma forma. A gente tem que ter um detalhe, assim, alguns teólogos modernos acreditam muito em, como é que fala? Ambiguidade, palavras repetidas, não dão valor para os números, né? Com todo respeito aos irmãos que pensam assim. Mas eu não vejo que a Bíblia tem palavra que se repete, ela não tem, o número não está lá à toa, eu não vejo ambiguidade, eu vejo detalhes, que às vezes a gente,
com a graça consegue perceber, outras vezes não. Mas felizes dos que conseguem perceber. Nós fechamos aqui, meus irmãos, a parte de pontuação. Eu só quero deixar aberto aqui para o meu querido amigo Samu colocar aqui mais ponderações, porque ele sempre tem coisa legal para passar para a gente. Então, só vou deixar isso aqui aberto para ele. E aí, sim, no próximo encontro, nós vamos estudar os casos, os artigos, vamos deixar para trás essa coisa de alfabeto, vogais, ditongos. Isso aí vocês vão ter que fazer mesmo na repetição, no esforço, na revisão, tá? E a gente vai focar nos casos e no aspecto verbal. Eu deixo agora o Samuel fazer algum pronunciamento ou trazer alguma ideia aqui, que sempre traz alguma coisa útil pra gente. Por favor, meu amigo. Bom, irmãos, não teria muito o que acrescentar novamente, foi perfeito aí, a exposição do irmão. Relembrar que, assim, acho que uma dica para a questão dos acentos é não se preocupar muito, né, como o irmão disse mesmo, com essas regrinhas, porque assim, se for um acento assim, se for assim, se for assim, se for assim, seja como for, o que importa mesmo é você dar a tônica naquela sílaba, é a principal coisa, que é a mais importante, né, é assim, a gente olhar o texto ali e dar a tônica no lugar certo, né, às vezes fizer um pouco agudo, às vezes um pouco grave, né, fizer mais fechado ou mais aberto, não é uma coisa que vai matar o texto, né, você falar e ou né? Mas, assim, é importante ter a tônica algumas vezes, né? E quanto às pontuações, é uma coisa que tem que, né? De fato, elas são muito importantes, né? A gente tem aquela famosa questão do estarás comigo no paraíso, por exemplo, né? Ou seja, toda uma teologia... toda uma teologia pode ser mudada por causa de um pontinho, né? De um ciscozinho, né? Cara, que legal você lembrar disso. Exatamente. É muito, muito tenso, assim, né? E eu lembrei também que o gama, às vezes, ele é usado como N, porque é o mesmo lugar da língua, né? Quando você fala anga, ga, o lugar do G, ga, é o mesmo lugar do N. Anga, nga, né? Só que falar de um jeito diferente, friend, né? eu não sabia disso. Então, é por isso que, por exemplo, angelos, quando você faz o a língua já está no lugar do G. Angelos. E aí Poxa, ele legal. que é no palato duro aqui, assim, né? Mas, Entendi, enfim, eu acho que é isso. Que massa. Muito bom. Obrigado, meu amigo, meu friend, Samu. Lembrando que eu vou deixar depois a aula disponibilizada. No finalzinho do discurso, quando a gente chegar mais no final, tá todo mundo bem em grego, nós vamos fazer um exercíciozinho de crítica textual. Para encerrar, então, semana que vem a gente entra nos casos e nos artigos